Fala, meu amigo, minha amiga, bom dia. Tranquilo como um grilo? Rapidão, vamos lá? Aproveitar para estudar um pouquinho? Compartilhar aqui com vocês mais uma situação que aconteceu comigo e a lição que eu aprendi em cima disso, tá bom? O vídeo de hoje vai ser bacana. Teve um episódio na qual eu trabalhava em uma empresa de um refrigerante muito famoso. E aí lá eu trabalhava como representante de vendas. Aqueles caras que vai na moto. Aí eu ia visitando os estabelecimentos, comércio, mercearias, supermercados, e aqui da região da cidade. Na época eu já estava começando a estudar sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, e lá eles falaram o seguinte: Ucheli, você precisa desenvolver 3 habilidades muito fortes que qualquer pessoa bem-sucedida, qualquer milionário ou bilionário admire em uma pessoa, que é a habilidade de liderança, a habilidade de comunicação e a habilidade de vendas. E era justamente as 3 principais habilidades que eu jurava que não conseguiria. Primeiro porque eu não me achava líder de nada, porque eu era uma pessoa introvertida e tímida. Eu não interagia em casa com a minha esposa, eu vou interagir na rua com os outros. Então, assim, pra mim era praticamente impossível, que seria a liderança. Comunicação, gente, uma coisa puxa a outra. Liderança e comunicação, eu também era horrível para me comunicar, eu tinha muita dificuldade para me comunicar. E terceira, vendas. Se uma pessoa tem vergonha, você acha que essa pessoa ela vai gostar de vender, de se expor, tomar não? Você imagina a minha situação, né? Eu já tinha trabalhado com vendas porque eu era obrigado. Ou trabalhava ou morria. Então, no caso, eu escolhi o quê? Não morrer. Mentira, eu escolhi morrer, mas aí a fome bateu mais forte. A vergonha era grande, só que a fome era maior e aí eu acabei tendo que trabalhar com vendas, mas eu sempre tive esse não gosto pela venda. Eu não gostava de vendas, né? E o que aconteceu? Só que eu tava numa fase que eu entendi o seguinte: gente, na dúvida de quem ouvir, eu vou ouvir que tem resultado e eu vou fazer o que for preciso pelo tempo que for necessário, se for de forma justa, honesta e ética. E, infelizmente, eram 3 habilidades que eu mais temia. Justo o que mais temia me aconteceu, que era estudar sobre liderança, estudar sobre comunicação, estudar sobre vendas. E a oportunidade de trabalhar nessa fábrica de refrigerantes, ela me abriria assim um leque, uma oportunidade de sentir como os grandes jogadores do mercado trabalhavam e atuavam. Então lá vai eu trabalhar como representante de vendas. Beleza. Normalmente, aonde eu chego, eu sempre sou muito bem recebido, eu sempre consigo interagir com as pessoas, apesar de não falar em público, mas eu sempre falava bem com os meus amigos de trabalho, coisa e tal. E lá não foi diferente. Porém, aconteceu uma coisa que normalmente não acontecia, que foi a situação de um superior que tinha acabado de ganhar uma posição lá. Ele simplesmente não foi com a minha cara. Até aí tudo bem. Igual aquele cara lá do call center, que o cara era amarrado e tal. Ele era fechado, ele colocava medo, colocava. Só que assim, ele era na dele. Ele não dava bom dia, não cheirava e também não fedia, não incomodava ninguém. Nesse caso específico, não. Foi uma situação na qual ele não gostava de mim mesmo. Ele quis deixar bem claro isso para mim e para todo mundo da empresa, que ele não gostava de mim por algum motivo, da qual eu não sabia. Eu sempre perguntava: gente, será que eu tô errando? Mas o pessoal lá da empresa mesmo na zoeira falava: gente, tu só pode ter algum cara parecido contigo, deve ter pego a mulher desse cara, porque não faz sentido ele te tratar desse jeito. Ele me tratava muito mal, tipo aquelas cenas de filme que o cara chega perto e grita, te ofende na frente de todo mundo, tipo assim, pede pra sair, não sei o quê. E como eu já trabalhava sobre inteligência emocional na época, eu sabia que eu não tava ali por ele, eu sabia o que eu queria, de fato. Eu acho até que, não sei se rolou algum comentário que eu poderia vir a ficar no lugar dele, ou se ele me viu como uma ameaça. Enfim, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que a realidade era essa: o cara não gostava de mim e ele me perseguia. E assim, a base era numa cidade aqui do lado. Ele saía da base dele, do escritório, do ar-condicionado, para vir aqui me perseguir. Porque quando a gente trabalhava lá, se você já viu esses vendedores, eles andam com uma espécie de celular na qual você faz os pedidos dos refrigerantes, da mercadoria, e depois o caminhão vem e entrega os refrigerantes à mercadoria. Por exemplo, você faz o pedido com o representante de vendas e depois o motorista vem entregar no outro dia, um exemplo. Beleza. Só que esse aparelhinho, ele tem um GPS, que ele marca por onde você está andando.
e você ganha junto um celular da empresa na qual você tem crédito infinito. Porque você precisa ligar para muita gente. Você imagina, a quantidade de clientes é muita gente, muita gente. Você, literalmente, você não faz força para vender. Você faz força para não vender, porque é o contrário, é muita gente em cima e você acaba se embaralhando. Beleza, e eu tava fazendo meu trabalho normal e sempre sofria a perseguição dele. Cara, ele saía de lá da cidade, vinha pra cá pra me perseguir e ele entrava nos comércios e perguntava: Ei, o Ruchelli já passou por aqui? Aí os clientes falavam assim: Já, e eu não tinha passado, porque assim, os caras gostavam de mim, aí depois os caras me ligavam: Ruchelli, falavam: Oi, fulano de tal chegou aqui bufando atrás de você. Falei, como é que ele é? Olha, o cara assim, assim, assado. Eu falei que tu passou, falando, relaxa. Porque, na verdade, dava até pra fazer o pedido pelo celular. Todo mundo fazia, menos eu. Por questão do meu caráter mesmo. Todo mundo fazia de casa. Só que ele, por algum motivo, tava me marcando, né? E ele não deixava de jeito nenhum eu respirar. Ele me sufocava e me oprimia o tempo todo. Beleza, até aí tudo bem. Só que o que aconteceu? Aconteceu de aparecer uma oportunidade na qual eu poderia estudar com Charles Duhigg, que é o escritor do livro O Poder do Hábito. É um americano. Ele viria ao Brasil, né? E em São Paulo. E eu moro em Rio das Ostras, uma cidade no estado do Rio de Janeiro. E houve uma oportunidade, tipo assim, única. Ou eu pegava ou eu largava. Porém, eu precisaria ir um dia antes. Por exemplo, o treinamento dele seria no domingo. E eu trabalhava no dia de sábado. E o ônibus ele ia sair no sábado. A gente ia ficar no hotel sábado, pegar o treinamento domingo, sair do treinamento domingo e chegar segunda de manhã. Então, o que eu fiz? Eu bolei um plano para... Eu conversei com todos os meus clientes com antecedência, tipo assim, um mês antes. Eu falei, olha, dia tal, eu não vou poder vir aqui presencialmente. Existe a possibilidade de eu fazer o pedido com você antes pelo celular? Aí falou, tem, olha, tal dia você vai trazer produto X. Só que se eu tive que fazer com todos os clientes, com todo mundo. Tá bom? Quando chegou no dia da viagem, no sábado eu não poderia trabalhar. E eu tenho aquele problema que eu já falei com vocês, que eu tenho muita dificuldade. Eu não sei mentir, ferrou. Aí, o que aconteceu? Eu consegui um amigo meu, na qual eu falei o seguinte. Chegou sábado de manhã, eu peguei a moto da empresa, botei a moto da empresa dentro da casa dele. Esse cara trabalhava na mesma empresa que eu. Aí, o que eu fiz? Peguei o ônibus e fui no ônibus com a máquina, fazendo os pedidos e no celular. Eu poderia até fazer os pedidos todos, mas como o cara me monitorava o tempo todo, e ele sabia mais ou menos o tempo médio que eu tirava de um estabelecimento para o outro. Ele sabia, tipo, se eu estava simplesmente jogando o pedido do celular ou se eu realmente estava seguindo, né? Então, o que aconteceu? Eu calculei o tempo todo no cronômetro e comecei a fazer os pedidos. Pá. Mas mesmo assim, muito aflito, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo fazer nada errado ou oculto. Se eu começar a fazer algo errado, todo mundo vai perceber. Beleza. Isso não era errado, né? Eu não tava mentindo, não tava deixando de fazer meu trabalho, eu só não tava indo lá presencialmente e eu não queria incomodar um cara que já amava me incomodar. Tranquilo. Quando chegou em São Paulo, ele me ligou. Na hora que ele me ligou, meu corpo esfriou. Cara, eu senti assim uma sensação de morte terrível. Sabe quando você é pequeno e você quebra alguma coisa e você fala assim, cara, a mamãe vai me matar. Acabou pra mim, o mundo acabou. Foi isso que eu falei, cara, atende ou não atende? Atende ou não atende? Falei, cara, eu vou atender. Falei, alô? Ele falou, ô, Ruchelli, onde é que tu tá, pô? Eu tô olhando aqui no GPS, tá dizendo que tu tá em São Paulo? Aí eu falei, tô em São Paulo, vem aqui comigo, pô. Aí ele falou, eu tô falando sério, pô. Eu tô falando sério também, vem aqui em São Paulo aqui comigo, pô. Não sei o que, tipo assim, ele pensou que eu tava ironizando. E na verdade foi uma ironia, né? Aí beleza, ele pegou e desligou o telefone, ele não acreditou que eu tava em São Paulo. Vamos lá. Lá vai eu pra palestra do Charles Duhigg. Já tinha lido o livro O Poder do Hábito. Eu não tinha condições de comprar o livro na época. Eu peguei emprestado com um outro amigo meu, que inclusive foi no treinamento comigo. E eu nunca... Acho que essa era a segunda palestra que eu assisti de um americano. Porque tem um tradutor, né? Na época eu não falava... Não entendia nada de inglês. E hoje também entendo alguma coisa. Aí vamos lá. Lá vai o treinamento do cara. Já tinha lido o livro do cara, beleza. Aí cheguei lá e... O cara começou a falar inglês e o tradutor falando, né? Beleza. E eu com a caneta e com papel aqui, anotando, né? Só que o cara começou a enrolar muito. Porque geralmente um palestrante desses top de linha, ele se apresenta em mais ou menos 4 minutos e o resto é conteúdo. Eu percebi que ele estava muito desconfiado, ele estava muito assim... Era como se ele estivesse fazendo uma palestra para inimigos, para descrentes.
Então, tudo que ele falava, olha, se você quiser pode procurar na Bíblia tal, versículo tal, não sei o quê. Eu falei, tá, mano. E se não sei o quê, porque o documento tal de Harvard, não sei... Meu irmão, Harvard é my eggs, que fala o que tu quer falar, entendeu? Dá logo a palestra, fala o que você quer falar. E eu comecei a me estressar. Falei, cara, eu não acredito que eu saí do Rio de Janeiro pra vir passar raiva aqui em São Paulo, cara. Eu não tô acreditando. E ele falou algo que mudou tudo. Não foi a palestra, foi a chave que ele passou que mudou tudo na minha vida. Que ele falou o seguinte, que a disciplina é um hábito. Eu falei, a disciplina é um hábito? Eu falei, não tem como, gente. Eu falei, será que a disciplina é um hábito? E aí ele falou, a disciplina é um hábito. Lembra do livro, do vídeo da disciplina? Disciplina é a capacidade de fazer constantemente aquilo que você não gosta para obter futuramente aquilo que você deseja, independente do seu estado emocional atual. Quando ele falou aquilo, clareou tudo, porque eu lembrei que eu conseguia fazer algumas coisas fora do normal, tipo assim, e eu não sabia explicar para as pessoas como que eu fazia aquilo. As pessoas perguntavam, Tchelle, como é que você faz? Eu falei, cara, eu só falo o que eu vou fazer e faço. Tipo assim, eu vou passar no concurso público. Passava. Eu vou ganhar o campeonato tal. Ganhava. Eu vou aprender tal coisa. Aprendia. Só que eu não sabia explicar para as pessoas como que eu fazia. Nem eu sabia. Ainda a partir daquele momento eu entendi que a disciplina é um hábito. E o que é um hábito? É um vício comportamental. É um comportamento vicioso. Sem precisar falar difícil. A nossa linguagem aqui, só entre a gente. Hábito é o nosso jeito de fazer as coisas. E o hábito, ele pode ser instalado. E eu tinha instalado o hábito da disciplina e não tinha me tocado. Porque quando você coloca um hábito, ele roda no piloto automático. Por exemplo, se você dirige carro, você pensa em qualquer coisa, menos em como se dirige, e menos em passar marcha. A mulher que está acostumada a cozinhar, ela pensa em qualquer outra coisa. Ela fala no telefone, conversa, toma conta das crianças, menos em como se cozinha. Ela liga o fogão sem perceber, ela coloca a quantidade certa de água, a quantidade certa de tempero e ela não pensa, vai no piloto automático. Então, a disciplina, ela pode ser colocada, pode ser instalada no corpo da pessoa. Como eu já tinha instalado alguns e não tinha percebido. Só que ele falou outra coisa também. Existe disciplina mental, existe disciplina emocional, existe disciplina física e existe disciplina mental, emocional, física e espiritual. São coisas totalmente diferentes. A única que você consegue ver com a vista é a física. A mental, a emocional e a espiritual são abstratas. No caso, você não consegue enxergar. É que nem o vírus. Você não enxerga um vírus da gripe, mas sabe que ele existe. Energia elétrica. A gente sabe que existe energia elétrica, mas você não consegue ver. Você só consegue ver o resultado. Lei da atração. Não dá pra ver. Você consegue sentir o resultado também. Na época eu era muito descrente, mas tipo assim, como eu decidi ouvir de fato quem tem os resultados, falei, cara, quer saber, eu vou fazer. E comecei a buscar, a procurar me desenvolver nisso. Então daqui a pouco eu vou passar para vocês justamente isso. Como foi que eu desbloqueei o hábito da leitura, como que eu consegui ler tanto, tá? Teve uma época que eu cheguei a ler 30 livros em um mês, ou seja, um livro por dia. E eu vou contar para vocês depois essa história, como eu fiz, lembrando que eu sou uma pessoa normal, que tinha preguiça com outras pessoas, eu tinha vergonha, dúvida, ansiedade, todos os sentimentos de polaridade negativa que você imaginar e que você nem imagina que tem, eu também tinha. E consegui fazer. E o que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando isso para me mostrar, mas para te mostrar que é possível, tá? E assim, com as dicas que eu vou te passar, eu não garanto para você se você vai ler 30 livros no mês. Mas você lendo um livro por mês é muita coisa. Muita coisa. Vai por mim, tá? A minha média até um tempo atrás era 8 livros por mês, que é muito. Só para você ter uma ideia, a média do Brasil é um livro a cada 4 anos. Tipo assim, o brasileiro ele lê um livro a cada 4 anos. E a média mundial é de 2 livros ano. O mundo está bem acima do Brasil, né? Por isso que o Brasil é subdesenvolvido. A minha era 8 por mês. Tipo assim, era uma média de 86 livros por ano. E teve um mês lá que eu fiz um propósito, que eu conheci um cara que ele me passou uns gatilhos e eu cheguei a ler 30 livros em um mês. Tipo assim, um livro por dia. E teve dia que eu nem peguei no livro. Ou seja, teve um dia lá que eu li 2 livros em um dia só. E consegui aprender com os livros e consegui memorizar tudo e os livros nunca mais saíram da minha cabeça. E eu vou compartilhar com vocês. Então, o que você tem que entender hoje é o seguinte, que a disciplina é um hábito. Você pode instalar
essa disciplina em você, como quem baixa um aplicativo no celular. Você baixa. Então, se você for prestar atenção, pessoas bem-sucedidas possuem hábitos de sucesso e pessoas fracassadas possuem hábitos de fracassado. O que é muito simples, né? O que você precisa fazer é o seguinte: identificar que hábitos são esses, identificar quais são e copiar. Você começar a substituir. É fácil? Não é fácil, eu não vou mentir para você. É possível. O Thierry, qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer, desde que você esteja disposto a pagar o preço que for possível, pelo tempo que for necessário. É justo, honesto e ético. Isso é um fato. Não precisa vender alma pro capiroto, não precisa matar, roubar e destruir ninguém. Porém, ele vai exigir muito do teu caráter. Totalmente do teu caráter. Porque sacrifício, gente, sacrifício ele é um preço que você tem que pagar. Tá? Sacrifício não tem a ver com Deus, não tem a ver com capiroto, não tem a ver com o governo. Por exemplo, se você precisa emagrecer, você vai precisar de disciplina física, mental, emocional, física, espiritual, tudo. Só que é um preço que você vai pagar. Eu não posso caminhar para você, eu não posso fazer dieta para você. Ou seja, é um preço que você tem que pagar, ela é intransferível. Você não pode colocar ela, fulano vai fazer por mim. Não, essa parte é contigo. Então o que eu vou fazer para você é o seguinte, eu vou dar a direção. Você segue... Se quiser. Se quiser, não. Se decidir. Porque querer todo mundo quer, né? Quem não quer. Mas é mais ou menos assim. Thierry, onde que é o banheiro? Olha, o banheiro é ali. Agora, eu não posso ir no banheiro pra você. Eu não posso ir no banheiro por você. Ah, o Thierry tá muito mal. Não, não tá no meu poder. Tá? Existe um poder muito grande que Deus te deu. Guarda isso. Existe um poder tão grande que Deus te deu que nem ele tira de você. Olha que doideira. Olha que audácia uma pessoa falar isso. Um poder que nem Deus tira de você. É o poder da decisão. Tá? Se você decidir vencer, Deus vai falar, vai vencer. Se você falar assim, olha, eu vou comer o fruto proibido, Deus não vai bater na tua mão. Ele vai deixar você comer. Porque é um poder da decisão. Tá? Esse poder ninguém tira de você. Tudo bem? Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como eu desbloqueei o hábito da leitura. Esse hábito é o primeiro. Você tem que focar nele. Depois você faz o resto. O resto é o resto. Tá bom, gente? Um forte abraço. Fiquem... Um bom descanso e faça um bom dia. Tchau, tchau.